Tá começando mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou Maria Petri. Eu sou Jonathan Teixeira. E hoje nós vamos falar sobre fechei um influenciador e agora o que eu faço? Este podcast que vos fala, que conversamos sobre o mundo da assessoria de influenciadores digitais. Né? É isso. Comecei, né, a assessorar o influenciador, fiz uma reunião com esse influenciador. Inclusive, se você não sabe, a gente já tem um podcast, que é o número 28, né? Isso. Falando como convencer um influenciador a ser assessorado por você. Então, se você quer aprender a como convencer o influenciador, corre ali no podcast 28, que tem bastante coisa legal. Agora você já convenceu. Mas quais são os próximos passos? Fechou. E agora? O que faz, né? E agora, o que eu faço? Esse eu me inspirei num podcast que a gente fez, que era fechei um public post e agora? Uhum. E esse é antes, né? Antes do public. Eu fechei o influenciador, quais são os próximos passos? E, gente, antes de começar, quero lembrar vocês que tá rolando o evento Os Próximos Assessores, que é o meu evento online gratuito. Amanhã, sexta-feira, tem o terceiro vídeo que a gente vai falar sobre marcas. Então, como entrar em contato com as marcas é ao vivo, mas se você perdeu os outros dias, se inscreve que vai estar disponível para você assistir as lives e não perder, deixa a maratona para não perder amanhã o ao vivo comigo, beleza? E se você ainda não se inscreveu, o link tá aqui na descrição, é gratuito. Eu vou ensinar, né, como captar influenciador para assessorar, como identificar potencial para você para você aumentar os seus ganhos com assessoria, como entrar em contato com as marcas, qual que é o melhor modo, como encontrar esses contatos, tudo. E amanhã é a parte dos publis, então não perde. Sexta-feira, tá? Mas é importante que você veja os outros, se você não viu. Link na descrição, só se inscrever, que tá muito show de bolas. Aquelas, né? Meu próprio conteúdo. Se vender, tá incrível. Claro, tem que vender o peixe, né? Mas tá bem legal mesmo. Bom, agora vamos pro nosso assunto, que é fechei o meu primeiro influenciador, né? O primeiro influenciador da minha vida. Ou às vezes um segundo influenciador, mas você quer fazer de uma forma um pouco mais profissional, esse onboarding, né, do influenciador. Como fazer? Eu acho que dá aquele gelinho no coração, né? Eu acho que o primeiro gelo é o influenciador respondeu, ele quer marcar uma reunião comigo. Então já dá aquele medinho, né? Vai lá, marcou a reunião, deu tudo certo, fechou. E agora? O que fazer? Exato. E é muito louco, porque a gente fez o nosso podcast da semana passada, que é sobre insegurança. Sim. Né? Se vocês não assistiram, corre lá depois desse, porque tá muito legal. Que esse é o momento que inclusive, eu pensei no roteiro no tema do passado, e logo eu pensei nesse. O que mais dá insegurança nelas? É depois que fecha o que fazer. Não é como fechar, né? Não é como abordar o influenciador, também tem muita insegurança, mas não é tanto. O que mais dá insegurança em quem me acompanha, em quem me segue, é justamente essa hora de depois que ele aceita. E não é só a insegurança em si. Eu acho que também é assim, tu assumir um compromisso com uma pessoa, uma responsabilidade com uma pessoa, a pessoa tá confiando em ti pra poder trabalhar com ela. E agora? Tipo, eu preciso dar resultado pra pessoa. Você tem que... Eu preciso dar resultado, eu preciso ser profissional, eu preciso suprir com as expectativas. Acho que tem muito de expectativa, né? Tipo, me comprometi na reunião que a gente fala no outro podcast. Me comprometi naquela reunião de fazer XYZ coisas. Agora eu preciso fazer, né? Então, acho que tudo isso pesa ali nos ombros desse assessor iniciante. E rola uma insegurança, rola aflição. Mas hoje vocês vão ficar menos aflitos. Fiquem conosco que a gente vai falar. E daí eu fico pensando na minha época, né? Quando eu fechei minha primeira influenciadora, e o que eu fiz e como é que foi e tal, né? Se eu fiz certo, se eu não fiz certo. Deu certo, mas será que é o mais correto de ser feito? Comigo foi assim, já contei uma vez aqui no podcast, eu acho. Mas eu tive essa ideia, né? A minha prima era muito amiga da Tatá, tive essa ideia, junto com a Lê, de assessorar a Tatá. Falou, cara, ela tá precisando, né? Eu já tinha ouvido essa história. Fui lá, marquei uma reunião com ela, um jantar, e apresentei. Ouvi o que ela precisava e falei, eu posso fazer isso que você precisa. Que é a técnica de vendas que a gente sabe. E daí, o que eu fiz depois disso? Eu não acho que eu fiz o que é o mais correto hoje. Deu certo, super fluiu, nossa parceria deu muito certo, mas eu faria diferente. Certo. E daí eu comecei a pensar nisso pra contar pra vocês certo. Aqui. Primeiro fala, o que tu fez na época e o que tu faria diferente? Só pra ficar mais claro. Ótimo, perfeito. Lá na época eu fiz essa reunião e daí a gente saiu com lá decidido.
Ah, Maria, você vai ser minha assessora, você vai responder os meus e-mails. Já fecharam na hora? Já fechamos na hora. Tá. Ah, Maria, então tá bom, perfeito. Você vai ser minha assessora, você vai responder os meus e-mails, meus orçamentos, você vai me acompanhar nas reuniões, você vai me ajudar a fazer produção de conteúdo, porque isso eu peguei a mais pra eu fazer, né? Que não é uma função nossa, mas que eu decidi abraçar, que era ajudar ela a criar o canal dela. Então você vai me ajudar a criar meu canal, fazer produção dos vídeos. A gente saiu com definido, assim, tá fechado. E eu já comecei a botar a mão na massa. Tipo, já comprei passagem pra 2, 3 semanas pra ir pra São Paulo, porque ela morava em São Paulo, a gente se encontrou em Floripa. E daí eu já comprei a passagem, a gente já marcou a primeira dia de gravação que a gente ia gravar junto, que a gente ia trocar. E já comecei a colocar a mão na massa e trabalhar. Eu não faria isso. Eu faria essa reunião, que é a reunião pra você apresentar o seu trabalho pro influenciador e pro influenciador ver se rola ou não rola pra ele. Ok. Eu fiz essa reunião, que foi esse jantar, e depois disso eu não fiz mais nenhuma reunião. Eu toquei ficha. Então o que eu faria? Uma reunião de briefing, como se fosse uma reunião de briefing, pra entender o que o influenciador quer de verdade, porque ali naquele papo ele vai te dizer, mas vamos formalizar? Tipo, tá, eu quero ter canal, eu quero trabalhar com XYZ marcas, o que ele quer? Então, primeiro de tudo que eu faria é isso. Mas qual que são os teus objetivos? Quais são os teus sonhos? Os projetos, né? Eu quero ser apresentadora, eu quero fechar com tal marca, eu tenho uma viagem. Então, coisas da vida. Vou casada, quero ter filho, né? Pra saber da vida dela e como que a gente pode entrar na vida dela, né? Exato, né? O trabalho de assessoria é muito atrelado com a vida pessoal do influenciador. Então, o que eu faria? Eu marcaria uma outra reunião com ele, um tempinho depois. Ah, vamos fechar? Vamos fechar. Então vamos fazer uma reunião antes de fechar contrato, ou que daí vai vir uma dica disso também, ou a formalizar essa parceria. Faz uma outra reunião. Daí nessa reunião você vem com tudo pronto do que você vai fazer. E eu digo, com tudo pronto que o assessor vai fazer, em números mesmo. Eu vou prospectar 40 marcas todos os meses. Eu vou fazer 2 projetos a cada 2 meses. Um projeto a cada 2 meses. Eu vou responder o e-mail que está na bio, no sua bio, em até 24 horas, em até 12 horas. 12 horas é o ideal. Porque 12 horas não é nem pedir demais, né? Eu vou retomar contratos antigos que você tinha. Retomar parcerias antigas. Quem tá assistindo a gente já ia anotando, ó. Já vai anotando essas dicas, porque às vezes tem coisas que nem passam na nossa cabeça que a gente pode fazer pelo influenciador, que a gente acaba fazendo, né? Total. Então aí, quem tem dúvidas sobre o que pode fazer, já vai anotando agora, porque são dicas valiosas aí. É verdade. E é muito louco, porque esse momento de alinhamento muda a regra do jogo. É crucial, né? Muda a regra, muda o seu relacionamento, muda a forma que você vai lidar com o influenciador, muda as expectativas, alinha as expectativas, alinha o que você precisa fazer, alinha, e daí eu vou entrar nesse assunto, o que o influenciador precisa fazer, porque ninguém trabalha sozinho, né? Então é muito importante esse papo pra não frustrar ninguém, sabe? E daí você vai apresentar, daí ali você vai ter, porque como eu ensino na outra reunião, que é a reunião de vender, você não vai chegar com todo o escopo certinho, porque você precisa entender o que o influenciador quer, pra você decidir o que você vai fazer pra conseguir atingir o objetivo dele. Então se você chegar lá naquela outra reunião com tudo muito engessado, talvez a sua venda não, né, vender o seu serviço não vai rolar. Então, vamos lá, responder os orçamentos, retomar contatos antigos, que é o que eu tava falando. Não só contratos, mas contatos também. Pega o e-mail antigo do influenciador, voltar lá atrás pra ver marcas que entraram em contato. Então, é isso. Basicamente, essas são as atividades mais do dia a dia. Daí também você pode colocar, beleza, depois de fechar o publi, eu vou atender todos os clientes, eu vou atender com agilidade, né? Eu vou atender por WhatsApp, eu vou, né, encontrar a melhor forma de vender aquele projeto, tipo, ou vender mais, né? Sempre fazer uma venda casada maior, assim, né? Que é, eu quero um stories, eu vou vender 3, 4, 5 stories, um feed, tentar fazer isso. Então você traz isso pra essa reunião. E também se prepara para dizer o que você espera do influenciador. Eu espero que você tenha uma recorrência bem legal nos stories, né? E não é bem legal, né? Porque bem legal é subjetivo. Espero que você apareça 5 vezes na semana nos stories. Espero que você poste tanto. E não é para chegar, tipo assim, super incisivo, né? Porque isso é chato. Mas é para dizer assim, isso aqui é uma coisa que eu espero de você, que eu acho que é legal você ter. É o mínimo, talvez, né? Eu acho legal levar o mínimo. Naquele momento, você já tem uma certa liberdade com o influenciador, ele já topou ser assessorado por você.
ele já tá à disposição, ele já tá aberto pra parceria, ele já quer fazer acontecer. Então, é um momento que você já tem mais liberdade pra dizer coisas que você espera sobre ele. Então, ó, eu trouxe mais isso aqui, que é o que eu costumo trabalhar com os meus outros influenciadores assessorados, ou é o que eu vou começar a implementar agora que eu tô começando a trabalhar com isso, então. Tá, tu acha inteligente já chegar assim, ó, vamos fechar tantos de publi, tantos mil de publi, tantas publis no mês... Não, meio eu que acho determinar não. alguma coisa assim, não. Não, eu acho que essas metas, assim, são, pra começar, é muito difícil. Audaciosa, né? É um pouco de tiro no pé, porque você não faz a menor ideia. Você pode botar uma meta baixíssima, ou você pode botar uma meta descomunal, altíssima. Então, você pode fazer isso depois de 3, 6 meses. Que já entendeu como é que funciona, como é que também... Porque, assim, pra fechar público não depende só do comercial, depende do influenciador também. Claro. E muitas vezes... Não sei se muitas vezes, mas acho que é um equilíbrio mais do influenciador do que o próprio assessor. Porque se o influenciador não gera um conteúdo legal, um conteúdo bacana, eu acho que é assessor 50-50. não vai ter embasamento para poder vender, né? Porque assim, também se o influenciador for excelente e o assessor for um grosso, não for lerdo, não ter jogo de cintura. não tiver jogo de cintura, for um cara... É impossível fechar, entendeu? Mas talvez um peso um pouco maior, 60-40, sabe? Mas é muito importante o influenciador fazer a parte dele. Praticamente impossível se ele não fizer. Sim. Se o assessor não fizer a parte dele, que é tratar bem, que é... também não tem como, porque daí ele não vai responder, ele não, sabe? É difícil mesmo. Mas, sim, O que a gente tava falando mesmo, que tu falou disso? Ia te interrompi, né? Não, mas qual que é o primeiro ponto? Ah, tá, fez a reunião. Fez a reunião e tal. Era disso que eu tava falando. Que eu perguntei de job, de botar número de job, número... Isso, Falei, verdade. um tiro no pé. Isso, eu não acho isso tão legal, porque você não sabe. Primeiro que você só vai saber como é depois de um ano. Por quê? Porque o nosso mercado é muito sazonal. Vai muito com data comemorativa, varia muito, né, com o verão. Janeiro é ruim. Como você vai descobrir que janeiro é ruim? Só vivendo? Né? Fevereiro começa a melhorar porque vem carnaval. Tá, mas será que faz sentido o carnaval pro meu influenciador? Vai melhorar ou não vai? Natal, Dia das Mães, tem coisa que você pode deduzir. Mês das mães, a minha influenciadora vai um pouco melhor. Então, posso botar uma meta um pouco maior. Você pode deduzir, mas você só vai saber depois de um ano. É isso. Mas depois de uns 3, 6 meses, já dá pra começar a estipular uma metinha mais, né, não tão agressiva e tal. Acho legal, acho bem legal, assim. Acho que movimenta os dois lados, sabe? O influenciador para tentar dar uma força pro assessor, postar nos stories, fazer alguns recebidos para chamar atenção, fazer os conteúdos mais diferentes, e o assessor para também prospectar mais, fazer projeto, correr atrás, acho bem legal. Certo. Beleza, fez a reunião e apresentou. Isso aqui é o que eu vou fazer por você, isso aqui é o que você vai fazer, tá? Primeiro ponto dessa reunião é isso. Depois dessa reunião, e o que eu não fiz lá com a Tatá, né? Que eu tô falando. Depois desse momento da reunião, alinhou, o influenciador, pra minha realidade, não consigo fazer tantos posts, mas eu me comprometo com tanto, com X, com Y e tal. Um outro ponto importante do influenciador é recorrência de post, lógico, mas também relacionamento com a base de seguidores. Então isso eu acho bem legal colocar ali nessa reunião, que é responder, sei lá, 20 directs por semana, com a galera, não sei qual que é o volume do influenciador, né? Se for um pequeno, responder todo mundo. Responder todos os comentários do post. Ficar pelo menos 1 hora depois do post respondendo as pessoas que comentam. Isso é muito importante. Muda também a regra. Quais são os problemas que tu acha que pode ter lá na frente, caso não tenha esse alinhamento lá atrás? Qual o alerta que tu deixa? Eu posso, Só pra deixar o pessoal mais ligado mesmo e falar assim, olha, realmente tem que fazer pra poder não ter esse problema lá na frente, sabe? Muito bom, muito bom. Vou entrar nesse assunto que agora eu já... Que era mais ou menos o próximo etapa, que é entrar no assunto das marcas, né? Esse pode dar um problemão, que é isso que eu vou explicar agora, por isso que eu acho que é bom esse exemplo. Essa é a hora de falar das marcas, tá? Quais marcas você quer trabalhar? Nesse momento é legal. Claro que ele vai falar, eu quero trabalhar com a Nestlé, eu quero trabalhar com a Apple. Não tem problema, mas você desdobra e tenta encontrar marcas menores e tal. Nesse momento, você vai também falar, tá, quais parcerias você já fechou? Você tem contratos? Você já, né, tem publis que já estão rolando e que vão continuar rolando? Quem fecha esses publis? Eu vou tocar agora com você ou você vai tocar? É com outra assessoria? Onde tá? Quais são os contatos? Como vai ser? Quais são essas marcas? É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Eu ia cantar agora mesmo. É aí que mora o perigo, porque essa hora o influenciador, se não houver essa conversa, o influenciador vai começar a fechar um monte de coisa por fora. Você vai pensar, mas ele não me passou. Você perguntou pra ele? Você conversou? Vocês acordaram? Tá lá no e-mail de formalização no contrato? Pô, é muito fácil cobrar do influenciador, né? Se você não parou pra conversar. Então é isso. Daí é a hora que entra exclusividade,
Será que a gente vai ter exclusividade? Não vai ter? Tem exclusividade. Mas as marcas que eu já tinha contato, eu vou tocar por aqui. Que já tenho contrato e tal. Vou tocar por aqui e as novas são exclusivas com você. Ok? Não tem problema. Ok, mas quais são essas marcas? Ah, é Ambev, nananana. Listou 10. São essas aqui? Separa e bota no contrato. Porque se ela brotar lá no stories, lá nos stories, fazendo publicidade pra uma marca que não tá na lista, você já tem isso formalizado, entendeu? Então é essa hora de você chegar e falar assim, fulana, mas a gente tem aqui no nosso acordo que você não ia fazer marcas que não eram essas aqui fora do nosso acordo juntos. O que aconteceu? Então, isso vai te assegurar de coisas desse tipo de coisa, por exemplo. E daí mais um ponto. Até tu tem uma coisa pra falar, né? Uhum. Mas antes. Daí sobre o ponto que eu falei antes o influenciador, se deixar, qualquer ser humano quase, ele vai querer o braço inteiro do assessor. Se você não fizer essa reunião e dizer o que você vai fazer por ele e botar num acordo, ele vai ficar esperando que você faça muitas outras coisas. Ele vai ficar esperando que você edite os vídeos dele, poste pra ele, responda os seguidores pra ele, faça tudo pra ele. Então, se você não acordar o que você vai fazer, o que ele vai fazer, ele vai ficar assim esperando que você vai fazer tudo por ele. Então, é muito importante que você faça essa reunião antes pra alinhar as expectativas. Então, às vezes ele vai chegar e falar assim, mas por que você não tá respondendo os meus comentários nos posts? Ué, mas isso não é o papel do assessor. Por que eu tenho que fazer? Mas ele tava achando que era. Então precisa conversar. E daí vai começar a haver atrito entre o assessor e o influenciador. Porque ele tá querendo uma coisa, o assessor não tá fazendo, e o assessor não deve fazer mesmo. Daí não pronto. Foi alinhado. É isso. Isso é babado. Quantos depoimentos de gente que eu já recebi, tipo, Maria, queria muito ter te conhecido antes, pra me avisar, pra fazer esses acordos prévios, porque o meu influenciador tá querendo meu braço, tá querendo meu corpo inteiro, querendo que eu faça isso. Tá, e se tudo registra onde daí? Tá. Como é que faz? Tá, alinhou tudo, né? Dividiu as funções que cada um tem que fazer. E agora? Tipo, onde é que registra isso? Vai no cartório, faz contrato, e-mail? O ideal é sempre contrato, né? Fechou a assessoria, contrato. Eu sei que contrato assusta muita gente, não sabe nem por onde começar. Contratar advogado é muito difícil, é burocrático e tal. Né? Quem é meu aluno tem modelo de contrato feito por advogado lá e tal. Fico muito feliz de poder disponibilizar isso, porque eu sei que é uma dor de cabeça enorme. Mas, tá, Maria, eu não tenho seu curso, eu não conheço ninguém, eu não tenho como fazer um contrato, eu não sei nem por onde começar. E-mail. Pega esse e-mail, pega tudo que vocês decidiram nessa reunião de briefing, bota no e-mail e fala, fulana, me dá um ok por lá. Isso já conta como... Vale juridicamente. Tudo certo. E assim, não tem muita coisa que vá dar um processo ali. É mais pra o contrato. Por que o contrato é legal? Porque é mais... Alinhar expectativas mesmo. E é mais sério, é mais formal. E daí as pessoas ficam com mais medo. Tipo, tem um contrato, eu não posso descumprir. E que, na verdade, não vai ter um processo daquilo. Mas fica mais profissional, mas, né, dá uma seriedade ali pro negócio. O e-mail vale a mesma coisa. E dá menos de seriedade pro influenciador que vai receber. Tipo, ele vai pensar, nem vale tanto isso, sabe? Então, por isso que eu gosto de dar prioridade pro contrato. Mas se não tem como, cara, o e-mail já é muito bom. Tá, e vamos lá. Houve os acordos, Tá, mas peraí, deixa eu... Beleza. Vou concluir essa história das marcas, tá? Daí, beleza, a gente nessa reunião acordou as tarefas de cada um, pra que o influenciador não cobre o assessor lá na frente de coisas que ele não deve fazer. E vice-versa, né? É que eu já vivi muito o contrário, né? Já vivi muito o influenciador cobrando o assessor. Mas às vezes o assessor cobra o influenciador de coisas que ele não se comprometeu a fazer e é possível que isso aconteça. Então, acordei tudo certinho, né? E, inclusive, essa lista de tarefas que eu passei aqui pra vocês, pra galera, é a lista de tarefas que tem que ter, não tem nada muito mirabolante. Lista de tarefas do influenciador, agora entra pras marcas. E as marcas? Daí você vai perguntar quais marcas ele quer trabalhar, ele gostaria. Marca sonho, sabe? Quais são? Lista, pega esses links, bota ali os perfis do Instagram pra você usar pra depois fazer uma busca. Pega informações sobre a vida dele, né? Informações sobre o que ele quer fazer, onde que ele quer chegar, quais são os objetivos deles, os sonhos, como que você, daí, né, pra você tentar pensar uma forma de ajudar ele a chegar nesses objetivos. Se emerge mesmo ali na vida do influenciador, naquele momento. E daí entra nos assuntos das marcas, e entra nos assuntos da exclusividade. O que é exclusividade, né? Então a galera tem muita dúvida disso também. Exclusividade é quando um assessor... quando o influenciador, assessor exclusiva é quando o influenciador trabalha exclusivamente, unicamente, com um assessor.
Ou seja... Tudo que fecha através dele. 100% dos publis que o influenciador fizer vão ser através desse assessor. Esse um em específico. 100%. Isso é responder todos os e-mails da bio, fazer os projetos, fazer prospecção. Quando chega direct, ele que vai... direct de marca, ele que vai fechar. Quando chega alguma mensagem no WhatsApp do influenciador, ele vai passar o WhatsApp do assessor, daquele exclusivo. Essa é uma modalidade. Tem o assessor não exclusivo, ou seja, esse assessor ele pode fechar com qualquer influenciador. Esse assessor... Eita, falei o contrário. Esse influenciador pode fechar com qualquer assessor. Uhum. Ele tem ali várias pessoas, vários assessores do mercado que ajudam ele. E mais aquele assessor em específico. E tem um mais ou menos exclusivo, ele parcialmente exclusivo, vamos dizer. Que é quando ele tem um assessor que responde os e-mails da bio, que faz todos os projetos, que tá sempre acompanhando ele, que faz boa parte da assessoria exclusiva, que um assessor exclusivo faz. Só que o influenciador fica livre para fechar alguns jobs pontuais, né, não muito recorrentes, com outras assessorias, outras agências e tal. Então, esses 3 cenários. Qual que é o certo, qual que é o errado? Não tem. Uhum. Depende da necessidade do influenciador e do que o assessor também quer pra vida dele. Eu gosto da exclusividade, eu acho que é mais justo pra ambos. É legal pro influenciador porque ele tem a quem recorrer. Porque o não exclusivo, né, ele pode vender qualquer influenciador, né, o assessor. Ele não tá ligando tanto pra carreira dele, ele não tá ligando pra imagem dele, ele não tá ligando tanto pra fazer conexões que façam sentido pra ele quer mais fazer o trabalho dele, ele não tá, né, quer mais ganhar o dinheiro dele, ele não tá focado naquele influenciador. Então, né, o influenciador fica sem ninguém pra correr por ele, pra ir atrás por ele, né. E quando a gente tá falando de exclusividade, por que é bom pro assessor? Porque o assessor, ele vai plantando, lembra que a gente falou no podcast passado? Ele vai plantando, e ele vai avisando pras marcas, o fulano influenciador existe. Fulano influenciador existe. E depois de 1 ano, ele manda e-mail lá no e-mail do influenciador, que esse assessor que estava prospectando não tem acesso, e o influenciador vai lá e fecha. O trabalho que o outro fez. O trabalho que esse assessor ficou o ano inteiro pra conseguir. Então, eu acho justo o trabalho de exclusividade. Muita assessor não gosta, porque acha um pouco pesado, né? Acha muita responsabilidade e tal. Mas eu acho justo, eu acho que é legal, assim, pra todo mundo. Pra todo mundo, é legal mesmo. Então ali você vai decidir o que é bacana pra você, o que é bacana pro influenciador, o que faz sentido. Até porque tem vários casos também que a gente já viu aqui, que até então o influenciador é pequeno, não tem tanta relevância, não fecha tanto job. Então tá lá o assessor fazendo um puta trabalho de prospecção e acaba muitas vezes não conseguindo fechar. Total. Aí do nada pode ser que o influenciador estoure e não tenha essa exclusividade, ele começa a fechar umas publis, aí o assessor tá por fora, e talvez o assessor não vai ganhar nada, mas, lá atrás o assessor deu um duro danado para poder fechar algumas coisas para ele. Então, não é legal, não é bacana pro assessor isso, né? Total, exato. Não, concordo totalmente. E eu gosto da exclusividade, eu acho que faz sentido. Daí acordou isso ali naquela reunião. Também é importante você pegar marcas, pegar o acesso do e-mail antigo do influenciador, se ele tiver disponibilidade, para você ir atrás das marcas antigas, acordar sempre o que eu acabei de explicar, que é as marcas, quais marcas que ele já trabalha, como que isso vai acontecer. As marcas que ele já tem contrato, quem que vai tocar, como que vai ser, é muito importante. Se ele vai fazer alguns jobs por fora, algumas marcas por fora, que é o que eu falei da exclusividade, mas só, eu vou fechar Bal, Renner, um vinho lá, marca tal, Gummy Hair, 4. Daí você tem que botar lá no seu e-mail, no seu contrato, essas marcas. Então, tem exceções, é bem flexível. Caso não cumpra com o acordo, o que acontece? Cara, você tem tudo acordado e você vai conversar com ele. Você tem que ter um diálogo muito aberto com ele. Por isso que já começar com essa reunião de alinhamento de expectativas já coloca vocês numa página, numa parceria de conversa, de diálogo. Né, o que vai acontecer é, ele vai ter que explicar para o assessor, e assim, gente, eu nunca chego com os 2 pés. Tu não sabe qual que é o cenário. Você pode achar que é sacanagem e tal, mas você não sabe o cenário, você tem que entender o influenciador, senta com ele, conversa, vê o que aconteceu, vê o que vocês podem melhorar, vê se ele não tá satisfeito com algo que você tá fazendo, que pode tá fazendo ele fechar por fora. Eu acho que o bacana também é ter uma rotina de reuniões, né? Sim.
que não deixar, tipo, ficar 3 meses, 4 meses sem ter uma rotina ali, um contato tão grande, e do nada o influenciador não quer mais trabalhar com assessor e sai. Então tem que, né, se tivesse talvez tido mais reuniões antes, tivesse conversado antes, talvez não tivesse chegado a isso, né? Com certeza, com certeza. E nessa reunião, inclusive, tem que já marcar qual vai ser o dia e horário dessa reunião recorrente de vocês. E eu indico que no começo seja toda semana. 1 horinha por semana, gente, não custa nada. 1 horinha por semana, você vai sentar com ele, né, no mínimo, e você vai falar todo dia pelo WhatsApp. No mínimo 1 vez por semana no começo. Depois dá pra fazer 1 vez por mês, né? 1 vez por mês, daí eu acho que é a maior distância que tem que ser. Independente se você tá meses, anos com esse influenciador, acho que todo mês é legal você fazer. E daí, eu até postei a gente falou sobre isso no podcast. Eu até postei um corte sobre isso. Nessa reunião recorrente que você vai fazer, 1 vez no mês, já que você vai fazer toda semana, 1 vez no mês, feedback. É isso, tem que ter. E você vai avisar nessa reunião de briefing. Aqui na minha assessoria, a gente faz feedback. Eu digo tudo que você precisa melhorar, né, as coisas que eu acho que você precisa melhorar, as coisas boas que você tá fazendo, e você diz tudo que eu preciso melhorar e todas as coisas boas que você acha que eu tô fazendo. E é uma troca. Quando você estabelece esse tipo de diálogo, desde o começo numa parceria, muito difícil ela acabar. Muito. Até eu recebi no box de perguntas uma seguidora que mandou assim: Maria, e influenciador que é muito egocêntrico, muito, né, não ouve o que eu falo, é muito dono de si e tal. Daí eu falei, e ela achou muito boa a dica, sabe? Fiquei muito feliz. Ela falou, cara, estabelece uma rotina de feedback formal. Não é tipo assim, uma dica no Zap, né? Não é, melhora isso. Quem sabe tu não faz isso, sabe? Não eu quero saber o que eu preciso melhorar. E tipo, se o influenciador tiver dificuldade de ouvir, eu ainda coloco a responsabilidade de você. Eu quero que você me diga o que eu tenho que melhorar. Quero que você me diga o que você gosta que eu faça pra eu continuar fazendo. E daí a gente vai fazer essa troca. Eu vou fazer isso com você também. E quando for fazer reunião, deixa ele falar primeiro. Porque daí ele vai se sentir mais livre, mais leve. Recebe o feedback, aceita. Igual você quer que ele receba, mostra, dá exemplo ali. Recebe o feedback. E a melhor forma de mostrar que você recebeu é mudando. Porque daí no outro mês ele vai ser obrigado a mudar. Porra, eu falei pro cara fazer isso, pro cara melhorar isso, o cara foi lá e já melhorou. Ele vai se inspirar e vai se espelhar ali naquilo que você tá fazendo. Rotina de feedback. Isso já tem que sair nessa reunião estipulado. Qual vai ser o dia da semana? E bota ali a última reunião do mês com o feedback junto. Isso é bem legal. Boa. E o que eu ia te perguntar era, até essa rotina de reuniões que a gente estava falando antes, é até bem interessante até para o influenciador ver o esforço que o assessor está fazendo, né? Que apesar de talvez não ter fechado nenhum job naquela semana, mas entrou em contato com 50 marcas. Então, o cara também tem que ter consciência, o bom senso de ver que o assessor está se esforçando ali. Isso, Né? exatamente. Que beleza, não conseguiu fechar, mas ele mandou para 50 marcas. Então, dá uma segurada, espera um pouco, sabe? Perfeito. Nessas reuniões, tá bem pouco barulhento hoje, né, galera? Tá passando pouco carro na rua. Vamos ver se tá foda mesmo, né? Será que tá aberto ali? Eu acho que não. Porque tá alto mesmo. E nessa... Até perdi a linha de raciocínio. Do feedback, das marcas que ele entra em contato. Isso. Nessa... Boa, obrigada. Nessa reunião, que é de toda semana... O que pode ter nessa reunião? Vocês já podem decidir nessa reunião de briefing lá no começo. Precisa ter relatório de financeiro. Então já mostra na apresentação. Ótimo. Tipo, já faz reunião de vídeo. Anotem aí, hein? Anotem as dicas aí. Pelo amor de Deus. Relatório financeiro. Quais jobs foram fechados? Qual foi a comissão do assessor? Qual foi a comissão do influenciador? Como as notinhas, faz ali. Apresenta no vídeo e explica. Porque você manda relatório para o influenciador, às vezes nem abre. Então, em alguma reunião dessa, pode ser no fim do mês e tal, tem que ter. Tem que ter feedback, que a gente falou. Cronograma da próxima semana. Quais são os jobs da próxima semana? Se tiver jobs fechados, até quando que pode entregar, até o dia que vai ser a publi, o horário. Então, acho que fechar o cronograma inteirinho da próxima semana. Isso. E se tiver um volume grande de gravação, assim, de job, então assim, que dia que vai gravar, que dia que
Enfim, deixar tudo organizado o cronograma da semana para o influenciador se organizar, né? E explicar também os briefings da semana, se já tiver, quais são as marcas que fechou. Porque muitas vezes o assessor faz a reunião com o cliente e o influenciador não tá. Então o assessor fica muito imerso, né? Que a marca é aquela, como que é, quais são os produtos, e o influenciador não. Então nessa reunião você pode falar tudo que você aprendeu sobre a marca, para deixar ele mais por dentro, para ele se sentir mais próximo, né, dos clientes que ele vai fazer publi. Então, alinhamento de agenda, relatórios, e outra coisa, que daí isso é uma coisa que a gente faz muito aqui dentro, são os relatórios dos publis, né? Então, se você tiver se a pessoa tiver uma rotina de relatório, então peguei e fiz stories, coloquei esses stories numa planilha pra saber custo por link, tudo bonitinho, apresenta pro influenciador também. Cara, pensa que foda, velho. O influenciador olhar o assessor dele, caraca, olha só o que o meu assessor pensa. Ele tá vendo quais são os conteúdos que eu performo melhor, que eu dou mais certo, o nicho, o horário, tudo, porque tem tudo lá no relatório. Por que esse deu certo e esse não deu certo? Apresentar, falar assim, olha esse publi aqui, olha isso, cara, isso é virada de jogo. Olha esse publi aqui, que deu super resultado, olha só, que é o que a gente faz aqui nas reuniões de relatório. Olha esse aqui, mostra pro influenciador. E esse aqui não deu tanto. Tá vendo a diferença? Eu preciso de vídeo, eu preciso de conteúdo com essa qualidade. Olha esse feedback aqui que o cliente deu desse vídeo aqui. E também tem que torcer para que o influenciador também tenha essa visão visionária, né? Essa visão empreendedora, né? Porque tem influenciador também que não tá nem aí. Tem influenciador que faz de qualquer jeito, né? Então você tem que saber também, primeiro escolher o influenciador que tem essa pegada um pouco mais... Aula 2 do curso, do evento Os Próximos Assessores. Aula 2, exatamente isso. Para você entender, conseguir já avaliar ali no primeiro momento se ele quer fazer acontecer. Porque não é para trabalhar com influenciador que quer fazer meia boca. Ele pode ter 2 milhões de seguidores, 3, 4, 5. Se ele não quer fazer acontecer, é muito difícil de assessorar. Então, é isso. Óbvio. Mas a maioria das vezes o influenciador ele não vai ter essa sacada de fazer rotina de reunião, de relatório, essa parte um pouco mais técnica ali, que é nosso papel. Mas se ele tiver força de vontade, se ele quiser fazer acontecer, você implementa na rotina, cara, ele vai adorar. Ele vai achar ótimo, sabe? Nossa, isso é muito legal. Isso é muito legal. Acabei de achar incrível. Quem vai que a gente tá falando sobre a reunião ainda de semanal. Então vamos lá. O cronograma. A lista das marcas que entram em contato. E daí por que eu trouxe esse tópico? Porque tu entrou nesse assunto de prospecções. Então, não tenho nada disso. Eu não tenho relatório financeiro porque eu não fecho o job, eu não tenho agenda de público porque eu não fecho o job, eu não tenho briefing de cliente porque eu não fecho o job. Mas o que você tá fazendo? Eu criei esse projeto comercial pro seu evento, pra sua viagem e tal. O que você acha? Legal, não é legal? Vamos fazer coisa nova? Quais outros projetos a gente pode ter? Outras formas que a gente pode prospectar? Outra coisa, eu entrei em contato com todas as marcas aqui. Vê quais que você mais gosta. Vamos abrir aqui no Meet. Pra gente dar uma atenção Vamos dar uma olhada, que daí eu posso dar uma atenção melhor nessas, ou eu posso desdobrar. Então tem aqui 10, tem aqui uma marca de extensão de cílio. Eu adoro extensão de cílio, quero muito. Então já sei, vou desdobrar pra ver 10, 12, 15, 20 novas extensões de cílio pra tentar fechar. Então, essa reunião vira mais um brainstorming para você pensar quais novas possibilidades você tem para fechar publi, né? E mostrar para o influenciador que você tá trabalhando, apesar de que não tá fechando, mas você tá trabalhando. E nada como ouvir do principal interessado, opiniões dele também, né? Sim. Porque às vezes também dá uma travada, né? A gente que tá aqui já fez de tanta coisa, e agora, o que eu faço? Exato. Então ouvir outras opiniões ajudam, né? E nada como opinião de uma pessoa que tá vivendo, né? Exatamente. E às vezes ele recebeu directs que ele esqueceu direct de marca, ele esqueceu de encaminhar, ele vai lembrar nesse dia. Às vezes ele pode pensar, cara, eu vou fazer uns stories pra falar, gente, eu tô com preço especial, tô com alguma coisa para chamar a marca, bota box de pergunta, que depois o assessor vai lá e olha o box, né, fala assim, quem quer trabalhar comigo? Manda aqui no box, fala eu que eu vou entrar em contato. Daí o assessor vai lá e entra em contato, juntos bolar formas de um influenciador ajudar o assessor a fechar job. Sim. Né? Às vezes o assessor fica com essa responsabilidade, esse peso muito grande, mas como a gente falou, né? Se o influenciador não fizer a parte dele, não tem como. E juntos, vocês conseguem, né? A gente consegue ir muito mais longe, tem muito mais ideias legais. Total. Mas daí, bom, voltando lá agora pra primeira reunião. Fiz essa reunião. Falei, daí eu tô sempre retomando, porque é importante que vocês anotem isso e lembrem. Alinhei todos os afazeres. O que eu tenho que fazer, o que o influenciador tem que fazer. Alinhei tudo relacionado à marca. O que você tem que fazer, né? O que eu vou fazer com relação aos contratos antigos e tudo mais que a gente falou. Depois disso, o assessor ele vai sentar com o influenciador e perguntar pra ele se tá bom, né? Alinhar as reuniões, esqueci desse ponto, né? Alinhar as reuniões semanais e sentar com ele e falar assim, tá legal? É isso que você espera?
essa quantidade tá bacana de prospecções, essa forma, essa comunicação, como é que tá pra você? E perguntar, se abrir, ouvir as dicas. E depois disso, é você começar a colocar a mão na massa, que a gente vai falar agora um pouquinho. Certo. É isso? Qual que é o nosso próximo tópico? Tinha alguma coisa? Não, senão eu vou falar sobre outras coisas. Não, estabelecer o que o influenciador vai fazer, a gente já falou. Fazer projetos, a gente já falou. Fazer prospecções, a gente já falou. Responder orçamentos. Tá. Daí, o que vai acontecer? Daí entra um pouco da rotina, né? Que daí tá, Maria, eu fechei o influenciador, alinhei tudo com ele na primeira reunião chave. Peguei tudo que a gente alinhou e mandei por e-mail, que é o que a gente já falou, né? Mandei lá no e-mail ou fiz o contrato pra ficar tudo bonitinho. Aguardei o ok do influenciador, porque também não adianta mandar para o influenciador por e-mail sem ele retornar, porque daí fica o e-mail, né? Ele pode falar que caiu no spam, que ele não viu, enfim. Então, espera ele dar o ok por lá. Cria um e-mail da assessoria. Então, isso é uma dica muito boa. Então, quando o influenciador, ele vai ter lá um e-mail dele, genérico. Maria, eu devo pegar esse e-mail que o influenciador já tem genérico, ele me passa a senha e eu toco ficha. Ou eu crio um outro e-mail, né? Assessoria fulanadetal@gmail.com. Cria um outro e-mail. Assessoria fulanadetal@gmail.com. Porque daí esse e-mail vira da assessora. Então, quando o influenciador sair... Ela tem acesso a tudo. Quando o influenciador sair, ou se ele sair um dia, você tem acesso a tudo. E você fica com esses registros pra você. E aí você não perde isso. Porque senão você vai deixar um monte de contato pra trás. E daí você não vai colher esses frutos de que você plantou. Todas as prospecções, todas as marcas que você entrou em contato, todo mundo que você falou. Então, cria. Mas o ideal cria uma nova, mas pega a senha da antiga, porque muita gente ainda vai mandar mensagem lá, porque fica cadastrado em mailing, a gente sabe. Pega a senha da antiga e recupera os contatos antigos que estão lá, que é o que a gente já tinha falado também. Então, isso é bem importante, né? Recuperar, porque faz bastante diferença. Queria voltar um pouquinho no assunto do feedback. Beleza, vamos lá. O assessor e o influenciador fizeram a reunião, determinaram o que cada um tinha que fazer, fizeram o e-mail, mandou o e-mail, fez o contrato, tal, determinou tudo certinho. O influenciador começa a não cumprir com o que eles tinham combinado. Então faz a reunião de feedback, lembra que a gente combinou isso? Tem que fazer isso, isso e isso. Perfeito. Beleza, continuou lá, o influenciador continuou não fazendo. Sim. Faz mais uma reunião de feedback. Já falamos no mês passado que tinha que fazer isso, isso e isso. Quanto tempo de feedback, quanto tempo que o assessor tem que insistir no influenciador até falar, pronto, ele não tá querendo fazer, então desiste, abre mão. Sim. Sabe, qual o prazo pra... Boa, legal essa dúvida. Então, vai depender muito do quão grave é isso que ele precisa melhorar, né? De quão importante é isso que ele precisa melhorar pra você. Então, cara, ele não posta conteúdo. Ou ele atrasa todos os publis. Ou ele faz publi muito mal. Os conteúdos são péssimos do publi. São coisas muito grandes, né? Então, eu daria 3 meses. Tá. 3 meses. Então, última sexta-feira do mês você faz feedback. Deu 3 feedbacks seguidos, fala assim, cara, eu já te falei, deu 1 mês. Te falei de novo, falei de novo, deu 3 meses inteiros você tentando. No próximo fala assim, cara, infelizmente eu já tinha te falado que precisava dessa melhoria, que era muito importante, que pra gente crescer, pra gente realmente conseguir fechar publi, então infelizmente não tem como seguir. Porque sem essa melhoria vai ficar muito difícil de eu trabalhar. Eu daria esse prazo. Agora, se forem coisas menores e tal, tipo, às vezes é alguma forma de tratar, de lidar, que tá difícil o contato, né? Os clientes estão satisfeitos, os publis estão no ar, as coisas estão fluindo e tal, mas o relacionamento ali tá mais difícil. Às vezes, em 3 meses, às vezes é bem difícil mudar um comportamento, assim, né? Uma questão um pouco mais íntima. Então, talvez 6 meses, sabe? Eu avaliaria nesse sentido. Mas eu não passaria de 6 meses, não, porque senão é perda de tempo. Você vai estar dando murro em ponta de faca, né? É isso. Tá, daí voltando pra essa coisa do e-mail. Beleza, fiz lá o e-mail personalizado pra minha assessoria, né? Não precisa ser @thecoaches.com, né? Pode ser um e-mail @gmail e tal. E daí, você vai ter que começar a sua rotina mesmo, né? Tem um vídeo aqui que é muito legal. Foi super bem, vocês gostaram, que é como é a rotina de um bom assessor. Então, se quiser saber detalhes disso que eu vou falar agora, pode correr lá nesse vídeo. É do Ponto Zero, que é um outro quadro que a gente tem aqui no canal. E... daí você vai começar a sua rotina, que é
responder os e-mails sempre, primeira hora do dia. Eu até colocaria na sua rotina 3 vezes por dia. De manhã, primeira hora você olha, meio-dia você olha de novo, final do dia você olha de novo. Assim você não vai deixar ninguém sem resposta, né? Todo mundo vai estar respondido rápido ali. Também tentar dar uma zerada no WhatsApp todos os dias, assim. Então, vou responder todo mundo que me chamou no dia até as 18 horas, até as 19 horas. Então, isso é legal. Claro, se o volume não for tão alto, é super viável. Então, essas 2 metas. Por que eu coloco essas 2 metas primeiro na rotina, né, do assessor? Porque atender bem o cliente, a marca, é o primeiro ponto. Eu acho que a coisa mais importante que um assessor faz é atender bem as marcas, sabe? Então, eu coloco isso como prioridade número 1. Atender bem as marcas, estar disponível, ser prestativo, ser atencioso, responder rápido. Deixa eu só dar um feedback. Gente, isso é não muito raro, porque existem muitas pessoas boas no mercado, com certeza. Mas Pode dizer raro, sim. É raro. Mas acontece com muita frequência de pessoas que não são tão solícitas com marcas e clientes. Então, se a pessoa que é diferenciada realmente faz a diferença. Sabe? A pessoa que atende um pouco, com um pouco mais de cuidado, que responde rápido, faz a diferença no mercado. Então, assim, apesar de ser o mínimo, né? É o Sim, eu trabalho com atendimento ao cliente. Imagina você entra numa loja de roupa e o cara é grosseiro. Qual a chance de você voltar? Você entende? Olha que comparativo. Então, assim, apesar de ser um mínimo, mas o mínimo, infelizmente, no nosso mercado não é tão mínimo assim. Sim. Então, essa dica é muito boa e faz muita diferença. Colocar como prioridade no dia mesmo, atender o cliente. Tá à disposição ali e tal. Claro que você pode colocar uma rotina, se for o volume muito grande. Eu vou responder o WhatsApp primeira hora da manhã, depois eu vou voltar a responder no WhatsApp no metade da tarde. Né? Não precisa responder imediatamente, só para dar um respiro ali, um mínimo de saúde. E isso é legal também, estabelece horários comerciais já com o influenciador. Isso é bem legal, uma dica muito boa, gente. Então, muita aluna minha me fala, nossa, Maria, mas minha influenciadora manda mensagem no domingo, no almoço de domingo, quer que eu responda. Se você tivesse alinhado isso lá na primeira reunião, que eu trabalho de segunda a sexta, das 9 às 6. Isso foi uma coisa que eu errei total quando eu comecei. Eu deixava super livre, assim, atendia todo mundo a qualquer hora. Porque os influenciadores têm pouca rotina, né? E eu acho muito importante a gente, como assessor, estabelecer uma rotina em horário comercial, de trabalho, de sentar na frente do computador, de fazer e não ficar assim. E o influenciador acaba se perdendo um pouco nisso. Isso. Até para enviar as publis, né? Eles querem enviar, às vezes, 9 horas da noite, numa sexta-feira. Aconteceu com a gente aqui, de 10 horas da noite, a pessoa mandar o publi para provar. Meia-noite. Meia-noite. E já mandou. 1h. Já aconteceu de mandar meia-noite e a assessoria tá cobrando 7 horas da manhã. Enfim, só uma adenda. É loucura. Então, isso como agência de planejamento, né? E como agência de assessoria também. Mandou 6 da manhã. Mandou 6 da manhã, a gente daí mandou... olha só, vou tentar explicar mais ou menos a história. Mandou 6 da manhã para uma pessoa, que é a pessoa do atendimento. A pessoa do atendimento, obviamente, estava dormindo. Ligou, daí essa pessoa tinha contato de todo mundo aí da nossa equipe. Então ela mandou às 6 pra pessoa. A pessoa não atendeu, obviamente. Ela foi lá e ligou pra mim. Eu estava dormindo, não atendi. Desesperada, ligou pra Maria. Maria também não atendeu. Desesperada, ligou pra Rafa, que eu também trabalho com a gente. E ela também não atendeu. Então a pessoa estava desesperada, 6 horas da manhã. Assessoria, você não sabe. É isso. E a gente, como a gente fala pra vocês, né, a gente também cria os planejamentos pras marcas. Então, isso são assessores que a gente contrata todos os dias. Por isso que a gente pode falar com tanta certeza, porque a gente contrata aí dezenas de assessores todos os meses, que sim, o atendimento... com várias situações, O atendimento é bem precário. Tá, e daí onde é que eu tava? A gente... Dos horários, de estabelecer horários comerciais. Estabelecer horários. Isso é super importante. Então, isso pode ser uma coisa... Uma coisa também de você falar lá na primeira reunião, vamos combinar né, o meu horário de trabalho é tal e tal horário, claro, se tiver exceção, se tiver um cliente que tá correndo muito, eu vou estar super à disposição. Claro. Vai ter job no domingo, às vezes, né, porque tem cliente que gosta de domingo, então não tem problema, mas, né, de praxe, se não for urgente, é desse horário. Pra todo mundo ter saúde mental, pra todo mundo trabalhar, até se você coloca o influenciador numa rotina um pouco mais legal, né. Então, isso é legal, estipula. É isso aí, tem que ser uma exceção e não uma rotina, né? Exato, uma exceção. E daí, você vai responder os e-mails na sua rotina. E todos os dias, eu acho que é muito legal você colocar na sua rotina, todos os dias fazer uma prospecçãozinha. Então, tipo, eu vou prospectar 20 a 5 marcas por semana, tá? 5 por dia.
5 vezes 5, 5 dias na semana, 5. E daí eu consigo fazer uma prospecção muito melhor. Então, eu vou pegar sexta-feira e vou prospectar 25. Não. Você pode pegar na segunda, listar as 25 marcas. Então, pega um momento, né, na sua segunda-feira, eu vou listar as 25 marcas que eu quero. Você vai ficar a manhã toda pesquisando, vendo marcas legais, que façam sentido. Daí, depois disso, você vai pegar 5 delas e na segunda você vai entrar em contato. Vai fazer um texto personalizado, vai apresentar o influenciador de uma forma legal, que faz sentido para a marca, vai falar quais são os diferenciais daquele influenciador, por que ele tem fit com a marca, por que faz sentido para ela. E daí você vai disparar o e-mail, ou o direct, enfim. Ou você vai... e daí você vai fazer 5. E isso já vai tomar um tempo legal, vai tomar um tempo bom, né, do seu dia. E você vai fazer um negócio bem feito. Você vai fazer um negócio especial. Se tu vê, são 100 marcas por mês. 100 marcas por mês. É muita coisa. E aquele negócio que a gente falou no podcast passado, que era aquele quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Então tá sempre ali, a influenciadora tá sempre ali no radar das marcas. E olha essa lista que você tá montando, esse mailing de marcas que você tá montando. Claro que você vai abordar 100 novas todos os meses, mas vai ter meses que você vai falar, eu vou pegar aquela de 12 meses atrás, de 10 meses atrás e vou entrar em contato de novo. Sabe, vou pegar as melhores dos últimos 10 meses que me responderam, tiveram mais acesso para fazer de novo. Então você vai criando novas estratégias de prospecção quando você vai tendo uma base, né? Então, isso, colocaria isso. Também criar projeto, né? Então, coloca uma rotina de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses no máximo. Criar um projeto comercial. Maria, o que é projeto comercial? Tem um quadro aqui no canal, que chama Projeto 3x, que eu analiso os projetos comerciais dos alunos. Legal. Então, eu faço uma chamada de vídeo, eles me apresentam como se eu fosse o cliente e eu vou dando pitaco, falando, acho que tem que melhorar isso, aqui, nanana. Então, se você não sabe fazer projeto, tem 4 já aqui no canal. 4 projetos totalmente diferentes e com análise minha. Então, vai sair 100% perfeito. Tudo de graça. Tudo de graça. Então, se você não sabe fazer projeto, dá uma olhadinha que é muito legal. Mas, basicamente, o projeto comercial, né, é você pegar um evento que vai acontecer na vida do influenciador ou algum projeto de conteúdo que ele vai fazer, colocar isso numa apresentação e vender para as marcas. E chegar com isso pronto para as marcas, né? Então, às vezes, uma viagem, eu vou viajar para Barcelona. Então, a marca, se você quiser estar em Barcelona, fazer um shoot em Barcelona, fazer stories lá, se você, né, marca de roupa, de biquíni, enfim, verão europeu. Um chá de bebê. Um chá de bebê dá para ser comida, dá para ser bebida, dá para ser decoração, dá para ser um stand de óculos, porque vai ser de dia, dá para ser muitas coisas. Sim. Então, você faz o projeto, coloca ali o chá de bebê. Vou fazer uma série de lives. Fazer uma série de lives com psicólogos para falar sobre saúde mental. Cara, vamos vender para várias. Vamos vender para uma sex shop. Pô, que é coisa mais... Que é um assunto que tem mais a ver com saúde mental do que sexologia e tudo mais. Então, é isso. Você, né, dos eventos do influenciador, você pensar com a cabeça de vendas, de comercial. Né? O influenciador vai criar porque ele vai criar aquele projeto para fazer conteúdo, para ser legal para a audiência dele, e você vai criar e você vai desdobrar aquilo para ser bom para as marcas, para dar resultado para as marcas. Tá, e quem que determina o conteúdo, como vai ser o conteúdo? O influenciador ou tem que ser junto? Os dois juntos? Tipo, não, assim, muitas vezes vem do influenciador pronto, tipo, por exemplo, a Gabi, a Maria. Parte criativa, então tem que ser do influenciador. Não, depende. Eu acho que dá pra fazer de várias formas. O influenciador, a Gabi chegou pra gente e falou assim, Maria, quero fazer um podcast. Beleza. Ela que pensou, ela quer fazer, ela quer entrevistar as pessoas, ela entrou em contato com a produtora, ela chamou a gente pra fazer as reuniões pra tentar ajudar ela nos trâmites, mas ela fez. Agora a gente pegou o podcast, transformou em um projeto comercial, que é dela, a ideia é dela e tal, e vendeu. Começou a fechar publi e tal. Então, esse é um ponto. O outro ponto é, cara, às vezes tá muito parado, às vezes o influenciador não tá produzindo muito conteúdo, às vezes ele não tá fazendo, senta com ele. Fala, e aí, vamos produzir? Vamos fazer série de live? O que a gente pode fazer? Eu penso em esse tipo de conteúdo porque vai vender e as marcas vão gostar. O que tu gosta? Vai fazer? Ele tem que botar a mão na massa e fazer acontecer o conteúdo. Sim. A gente pode dar suporte. Tipo, vamos fazer uma reunião com uma produtora de vídeo pode e tal, é legal pra você dar um amparo ali pro influenciador. Mas ele tem que ser a cabeça da produção de conteúdo. E você vai pegar isso e vai botar na apresentação e vai vender. Coloca isso na rotina também. Então, tipo, por que eu digo de 3 em 3 meses ou de 2 em 2 meses? Porque você vai ter que criar, vender e executar, né? Então, às vezes, não vai fazer todo mês, toda semana. 2 meses até já é bem rápido, né? Tipo, já passa bem rápido. Então, é isso. Esse é o projeto. O projeto é muito legal. De certeza que vale muito a pena você colocar ali na rotina do assessor.
E daí também, quando tu acabou de fechar, retomar marcas antigas. Isso é um prato cheio de job. Porque a gente vê, né, muito assessoras, agências de assessoria que não fazem um trabalho legal. E muitas vezes elas não respondem às marcas. Muitas vezes elas deixam pra sempre. Vocês viram, talvez vocês tenham visto, que eu postei nos stories um print do Jonathan falando que recebeu um retorno agora, um mês atrás, 2 semanas atrás, de um orçamento que ele mandou em 2019. Foi 2 anos depois. 2 anos depois. Como se nada tivesse acontecido. Isso ela errou, mas às vezes foi um assessor novo. Ele falou assim, agora eu vou olhar lá tudo que aconteceu. Ele deveria ter dito, 1000 desculpas, sou novo na assessoria Estava revendo os e-mails antigos, viu que esse passou despercebido, alguma coisa do tipo, né? Exato, não fingi que não, mas nesse caso ele respondeu do nada, como se o e-mail fosse enviado tipo, no mesmo dia. Muito engraçado. Mas é loucura. Mas é isso, tem esse tipo de oportunidade. Às vezes, tava lá um tempão sem ninguém responder o e-mail do influenciador. Ou até caiu no spam, alguma coisa do tipo, sabe? Tem isso também, às vezes caiu no spam. Então, uma das tarefas que eu colocaria ali no começo é retomar o e-mail antigo do influenciador, pra ver o que tem por lá. E também listar junto com ele, né? Você vai fazer isso na primeira reunião, as marcas que ele já trabalhou. E que dá pra você tentar propor um novo contrato, uma nova negociação. Outra coisa bacana também fazer na rotina ali semanal é não só enviar os orçamentos, as prospecções, também depois cobrar. Follow-up, importante. Esse é o próximo ponto. Todos os dias, claro que daí dependendo do tempo, você vai fazer um follow-up. Então, eu vou olhar o que eu mandei na semana passada ou na semana retrasada. Todo dia você vai fazer um pouquinho. Ou bota um dia na semana pra fazer todos os follow-ups da semana passada, da semana retrasada. Cria um esqueleto e bota isso numa planilha. Você vai conseguir fazer uma rotina, né? Agora eu tenho que ver todos os e-mails do dia 14 de abril. Vou voltar lá, e-mail 14 de abril, tá. E tu consegue saber qual foi a pessoa que nunca respondeu, a pessoa que se respondeu interessada, mas acabou não seguindo. Então, se a pessoa Isso pode estar na planilha. Pois se a pessoa respondeu, mesmo que não fechou nada, mas respondeu interessada, quer dizer que ela se interessou. Total. Sabe, algum motivo tem pra ela responder ali, essa só aí não tem fechou. Que estar com uma estrelinha lá na planilha. Então, colocar ali o status, né? Sim. Então, assim, o e-mail, o status daquilo ali. Então, a pessoa nunca respondeu, mas não seguiu, fechou. Só pra depois, lá na frente, daqui a um ano, quando for voltar, não vai lembrar. Mas Nossa, se tiver tudo anotado, tu vai saber como foi aquilo, total, né? vale muito a pena, muito. Nossa, isso é muito bom mesmo. Então, além do follow-up, de prospecção, de fazer projeto, rotina de reunião, né? Além disso tudo, que é a primeira coisa que a gente falou, priorizar o cliente, atender ele bem, atender direito, né? Tipo, com atenção, com flexibilidade, com jogo de cintura, porque isso ganha a marca, né? A gente sabe disso, faz toda a diferença. E não só aquela marca, né? A gente já falou muito aqui também que as marcas se conversam, né? O mercado conversa, né? Total. Então, a partir do momento que não teve um bom atendimento com aquela marca e o influenciador acaba se queimando no mercado, se queimando com aquela marca, acaba se queimando no mercado também com outras marcas, Total. né? Porque as marcas às vezes conversam, ou até mesmo é uma agência, não é nenhuma marca, que aquela agência atende várias marcas, né? Então, tá perdendo a oportunidade não só com uma marca, tá perdendo a oportunidade com várias. O boca a boca é um negócio muito forte, né, no nosso mercado. Muito, muito. Até a gente falou no podcast... Acho que é o podcast número 30. Assessor. Quanto ganha, como se tornar, quanto ganha e tal. É esse. Muito legal esse podcast também, se vocês quiserem ver. Esse podcast, a gente... Esqueci o que eu ia falar. Tô com a memória ruim. Eu já tô esquecendo tudo. Bom, mas nesse podcast a gente fala muito sobre essa relação, era isso. Essa relação com as marcas, né? Do quanto isso faz diferença pro cara evoluir. E tem um outro podcast aqui também que é muito legal, que é o relacionamento com as agências, que daí é diferente. Eu explico, né? A gente explica como que funciona, como que é esse ecossistema, como que as coisas giram e o porquê que é tão importante a gente atender bem. E o boca a boca, que era outro tópico que eu ia falar, ele é muito forte. Lembra que a gente conversou sobre uma aluna minha que começou total zero, que que era do direito e tal, e ela conseguiu um influenciador legal e depois ela foi conseguindo outros. Eu tenho uma outra aluna do Paraná que é muito boa, a mesma coisa. A mesma coisa, né? Eu era assessora solo, depois a The Cultures começou a mesma... Todo mundo queria ser assessorado pela The Cultures. E isso acontece com as marcas também. Então, quando o influenciador vai bem pra uma marca, as marcas começam a ver e a querer, né? Então é o boca a boca, as pessoas conversam, mercado pequeno, mercado novo, que é o que a gente sempre diz. Então o boca a boca é muito importante. E daí isso vai uma dica além, assim, mas isso é muito, muito legal, porque
Quando você fecha um influenciador, você faz um bom trabalho e você vai pro boca a boca. Então, por isso eu sempre indico que você feche um influenciador. 2 no máximo no começo. Pra você fazer um bom trabalho. Senão você não vai conseguir atender tão bem, vai conseguir, né, fazer tudo isso que a gente tá explicando que é importante ali na rotina. E daí você não vai ter o boca a boca a seu favor. E principalmente se o influenciador também estiver começando, o trabalho é muito mais minucioso com ele, né? Então, se é um influenciador que já tá aí há anos, é um pouco diferente, porque ele já meio que já tá caminhando sozinho. Já tem uma rotina, já tem cliente, já tem várias coisas acontecendo. Já caminha sozinho, já chega muita coisa também que você tem que administrar depois. Agora, quando os dois estão começando, Total. Um vai ter que dar suporte pro outro muito ali naquele começo, né? Então, talvez pegar muita coisa, acaba sobrecarregando demais e não dando conta, não fazendo trabalho com tanta qualidade. Exato. Eu tive muito medo disso no início. Inclusive tem o contrário, né? Tem assessor que nunca pega o segundo. Que fica pra sempre com um só porque tem medo de perder a qualidade, né? Que é exatamente o oposto. Que eu também sou contra, porque... Contra não, né? Se o objetivo dele for esse... Mas o que eu tô falando são os assessores que querem pegar mais e não pegam porque estão com medo de não conseguir. Então... E é isso. Quando você tem um, você não tem nenhum, né? Porque se ele vai embora, acabou. Então 2 já é legal, sabe? 2 já dá uma estabilidade melhor. Porque, pô, você perde um, você perde sua renda. Sabe? Então é bem perigoso. Até tava vendo uma aluna que me mandou uma mensagem. Tava há anos com uma influenciadora ótima e tal. Não aconteceu nada, elas simplesmente decidiram seguir caminhos diferentes e tal. Mas ela perdeu a única, que ela tinha há anos. Que era gigante, ex-BBB e tal. Então começa a dar um pouco de preocupação, né? A gente é adulto, a gente precisa pagar as contas. Então essa instabilidade demais, às vezes, pode prejudicar. Então eu indico ter mais de um. Sempre 2, 3. Daí depois que você tiver 5, 6, 7, você vai montar a sua equipe se você tiver esse objetivo. E vai crescer. É isso. É isso. Fechou? Adorei. Gente, é isso. Essas são as nossas dicas aí pra você começar a trabalhar quando você fecha. Se você seguir 50% do que a gente tá dizendo, que a gente tá botando uma rotina robusta, bastante coisa e tal, você já vai ter uma vida super próspera, super longa aí no mercado, vai ter vários diferenciais também, justamente porque falta esse profissionalismo, falta toda essa disposição e disponibilidade dos assessores que a gente vê por aí. Então, contem com a gente, qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no evento Os Próximos Assessores, que tá aqui na descrição. Valeu? É isso. Fechou? Fechou. Beijo, tchau. Até a próxima.